programa TV em Revista está no ar. Aqui você fica sabendo tudo o que acontece no maior parlamento do país. Na semana em que o mundo comemorou o Dia Internacional da Mulher, a Assembleia Legislativa realizou um encontro para debater a construção de um futuro sem violência para as mulheres. A repórter Amanda Nascimento tem todas as informações. A construção de um futuro sem violência contra as mulheres foi o foco do encontro no auditório Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa de São Paulo. O evento foi promovido pelo Instituto do Legislativo Paulista, em parceria com a Escola da Defensoria Pública do Estado. A deputada Edna Macedo, do Republicanos, participou do evento e ressaltou a necessidade de apoiar as mulheres. Nós temos a obrigação de estarmos reunidos assim com toda a sociedade civil para poder achar um meio de socorrer e dar apoio a todas as mulheres, porque ainda muita mulher, coitada, que ainda está ao léu, ela está à deriva. No Brasil, a Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, visa proteger as mulheres da violência. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo todo. A importância da inclusão de mulheres vítimas de violência no mercado de trabalho também foi discutida no seminário. Essa iniciativa visa discutir a construção de uma sociedade livre da violência contra a mulher. Então, o debate hoje vai contar com a abordagem do empreendedorismo feminino, com a coordenadora nacional do SEBRAE, nessa área de empreendedorismo feminino, uma empreendedora social da periferia e também o olhar da administração pública para a inclusão da mulher vítima de violência. Vai ser compartilhada aqui a experiência do Senado Federal sobre o tema. Conscientizar e disseminar os direitos garantidos às mulheres foi um dos objetivos do debate. A importância de trabalhar um tema desse tem um nível de conscientização muito importante, quer dizer, é preciso criar espaços de fala, é preciso criar fóruns, debates sobre o tema, conscientizar as pessoas daquilo que é a violência contra a mulher, quais são as suas diferentes formas de manifestação, e com isso alertar, né, e criar canais de comunicação para que as mulheres possam falar sobre isso, possam denunciar e saber quais são os seus direitos. Com isso a gente consegue produzir melhores políticas públicas mais efetivas. A Assembleia ainda recebe a exposição Lei Maria da Penha, como podemos construir um futuro sem a violência contra as mulheres? A mostra é composta por desenhos de alunos da rede pública de ensino. De acordo com Paula Santana, do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, as discussões a respeito da violência contra a mulher devem ser inseridas também no ambiente escolar. Recebemos mais de 8.000 desenhos, a maioria das diretorias regionais de ensino participaram, então foi muito bacana também discutir isso dentro da sala de aula, que é também uma normativa da própria Lei Maria da Penha. Para a gente prevenir a violência, a gente também precisa debatê-la junto com a educação. Muita gente não sabe, mas a Lei Maria da Penha garante que mulheres vítimas de violência doméstica tenham assegurado seus trabalhos. A manutenção do vínculo trabalhista por até 6 meses em caso de afastamento é uma das garantias contempladas pela nossa legislação. A advogada Fabíola Marques explica melhor o assunto. Confira. No caso da mulher em situação de violência doméstica e familiar, então, afastando das hipóteses de violências que ocorrem no trabalho e também as violências que ocorrem, por exemplo, nos meios de transporte, a legislação, que é a Lei Maria da Penha, né, tão famosa e tão conhecida, ela estabelece que a mulher ela não perderá o direito ao vínculo trabalhista, ou seja, ela poderá ficar afastada do trabalho por 6 meses, quando for necessário para a manutenção da sua vida, para a garantia, né, dos seus direitos, para que ela não sofra mais violência. Isso no caso da mulher empregada. Então, o que acontece? Ela deve comunicar ao empregador que ela está sofrendo violência doméstica. Em função disso, ela consegue o afastamento no trabalho, portanto, ela não será dispensada. No entanto, ela também não vai ter direito a receber salário, né? Ela consegue esse período de 6 meses, de até 6 meses de afastamento do local de trabalho, exatamente para que o marido, o companheiro, ou seja, o ator dessas violências, não consiga localizá-la no seu trabalho.
É interessante também que a servidora pública, né, a mulher que trabalha para o Estado, para a administração pública em geral, direta ou indireta, também tem direito agora não a um afastamento, mas sim a uma remoção. Ela poderá ser transferida para outro local de trabalho. Ela tem direito à prioridade na transferência. A advogada explicou também qual é a diferença entre um simples elogio e um assédio sexual no ambiente de trabalho. A legislação trabalhista brasileira, no momento, ela é bem protetiva com relação a todo tipo de discriminação e assédio no meio ambiente de trabalho. A grande dificuldade sempre da vítima é fazer a prova. No geral, a gente percebe que as mulheres são quase que 90% dos casos de vítimas de assédio e violência dentro do trabalho. Normalmente são aquelas piadas que começam com uma gracinha. Oi, como você está bonita hoje, que saia mais... que saia bonita, que decote vistoso ou alguma coisa do gênero. Mas aí, Fabiola, existe, desculpa eu te cortar, você falou agora, como você tá bonita, como você tá elegante, existe uma diferença, né, da maneira que ela é elogiada, ou nesse caso abordado, para questão do assédio, né? O que difere isso? Existe. Primeiro que assim, é uma questão cultural. Os elogios hoje para as mulheres são culturais, muito mais do que, às vezes, uma forma de elogio efetivamente. Eu quero dizer nesse sentido o seguinte, normalmente você fala para uma mulher que ela está bonita. Normalmente você fala para uma mulher que ela é esforçada no ambiente de trabalho. Né? Que quando ela consegue um objetivo, nossa, como você é bonita, como você é esforçada, como você é inteligente. Agora, para os homens, a forma de elogio é completamente diferente. Ninguém chega para um homem, ou raramente chega para um homem, e fala, nossa, mas que terno bonito, que gravata mais estilosa. Enfim, é diferente essa forma de tratamento. Isso a gente precisa começar a mudar. Mas só isso não é, obviamente, o assédio. O assédio, ele se configura quando existe uma efetiva humilhação, quando a característica passa a fazer parte daquela situação, daquela mulher, e faz com que ela perca a segurança, né, com que ela tenha dúvidas da sua capacidade, porque estão chamando a mulher de burra, de incompetente, pelo fato dela ser mulher, você hoje está muito nervosa, será que você não está de TPM? Esses tipos de comentários, quando se tornam habituais e fazem com que a pessoa, no geral a mulher, perca a sua capacidade de verificar se de fato aquilo é verdade, se de fato ela não tem competência para realizar a atividade ou se simplesmente ela está sendo assediada, humilhada em função do exercício das atividades. A Prefeitura de São Paulo anunciou na semana passada a criação de um grupo de trabalho para combater o assédio sexual no transporte público. De 2017 para cá, foram registrados 140 casos de importunação sexual dentro dos ônibus da SP Trans. Especialistas estimam, no entanto, que a maioria dos casos não chegam a estatísticas oficiais. Cerca de 43% das mulheres da capital paulista afirmam já terem sido assediadas no transporte coletivo. A informação conta da pesquisa Viver em São Paulo Mulher, divulgada pela Rede Nossa São Paulo na semana passada. Aconteceu no plenário Tiradentes a segunda reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da Pessoa, Cidadania e das Questões Sociais. A presidente da comissão é a deputada Beth Saão, do PT. A repórter Priscila Silvério conta tudo pra gente. Aconteceu no plenário Tiradentes a segunda reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais. A presidente desta comissão é a deputada Beth Saão, do PT. Aprovada a moção de autoria do deputado Vinícius Camarinha, do PSP, que aplaude os membros do Grupo Anjos da Guarda Socói de Marília pela atuação na área da saúde e assistência social em comunidades carentes. E o requerimento de autoria do deputado Coronel Telhada, do Progressistas, para que esta comissão apresente moção manifestando aplausos à memória do sargento Mário Cosel Filho.
Dos 23 itens da pauta, apenas 2 foram aprovados. Eu fico muito triste porque eu vejo que as reuniões da Comissão de Direitos Humanos têm um tanto de dificuldade de avançar. Muito pedido de vista sobre os requerimentos, sobre projetos. Isso é muito ruim. Foi o que eu falei aqui. Gente, se nós, que somos deputadas e deputados, não trouxermos aqui para dentro da Comissão de Direitos Humanos os agentes públicos que nós entendemos que precisam dar satisfação das suas ações, dos seus atos, meu Deus, para que vale essa Comissão de Direitos Humanos? Nós não vamos aqui pôr o sujeito na parede e pregá-lo na parede, nós vamos apenas conversarmos como pessoas civilizadas, mas há ações que acontecem, né? Não é só da polícia, é muitas vezes seguranças em áreas privadas, que problema com criança e adolescente, morte às vezes de pessoal ligado à comunidade LGBTQ, então, enfim, a gente está sempre buscando, são trabalhos escravos que a gente tem denúncias. Essa é uma comissão que recebe denúncias de uma forma muito intensa. Nós precisamos dar uma justificativa para a opinião pública. Como que a gente faz isso? Vai empurrando com a barriga? Até quando? E os parlamentares da Comissão de Saúde ouviram o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Confira na reportagem de Catarina Schutt. Parlamentares da Comissão de Saúde ouvem o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o senhor Mário Jorge Tsukiya. O presidente do CRM destacou a importância do avanço da telemedicina para a rede pública de saúde e falou sobre os desafios da responsabilidade médica no atendimento à distância. O avanço tecnológico no mundo moderno está à vista de todos. E a medicina não poderia ser diferente, né? E a medicina está incorporando todos esses avanços tecnológicos. E isso já é uma realidade quase que irreversível. O que falta é talvez regulamentar alguns setores da prática da telemedicina, tá? Obviamente, para acompanhamento de doentes crônicos que necessitaria fazer retornos periódicos para o médico, a telemedicina vem de encontro com o desejo tanto do médico quanto do paciente. Obviamente, tornando a coisa mais prática, mais barata, e evitando-se locomoções desnecessárias, né? E tem muito a ver também, talvez, com a mobilidade que tanto se fala nas regiões urbanas, né? Agora, por outro lado, ela traz algumas preocupações, alguns problemas, tá? Com a medicina à distância, tá? O nível de responsabilidade profissional do médico, né, nunca foi previsto esse tipo de, digamos, atividade e como responsabilizar um médico, por exemplo, que atua em mais de um estado. Que, na verdade, o Conselho Regional de Medicina, né, primando pela segurança e benefício do paciente, ele fiscaliza a atuação do médico. Como é que o Conselho Regional de Medicina de São Paulo pode fiscalizar um médico que esteja eventualmente por Rio Grande do Sul? Tá? Será que o trabalho que ele desenvolve à distância no Rio Grande do Sul, mas fazendo efeito aqui em São Paulo, se tiver algum mau resultado, ele vai responder aqui em São Paulo ou vai responder no Rio Grande do Sul? Tá? Ou então, pior ainda, se esse profissional que estiver prestando a assistência à distância for de um país estrangeiro, como é que alguém que está num país estrangeiro pode ser cobrado por um conselho regional aqui do Brasil das suas responsabilidades e das consequências de seus atos? Isso é uma coisa que ainda não tinha sido sequer imaginado e vai ser realidade, não tem dúvida, né? E para isso que há uma necessidade de uma regulamentação, pelo menos da prática dessa medicina por um meio, né, digamos, à distância. Outro tema discutido é a preocupação com os custos que envolvem o uso da telemedicina. Existem alguns locais que a telemedicina vai ser pouco útil, porque eles não têm nenhuma infraestrutura mínima de atendimento da saúde, não têm sequer acesso a medicações. E o que adianta eu ter alguma coisa tão, digamos, sofisticada para atendimento desse público? Segundo ponto, é um mecanismo caro, assim como toda tecnologia, ela tem um preço, tem um custo. Né? A questão é a seguinte, que isso aqui provavelmente vai ficar na mão de grandes corporações, vai criar uma medicina de elite, onde muita pessoa do povo em si não vai ter acesso. Então vai ser uma medicina elitizada, tá? E pouco democrática, porque vai ser dirigida para um segmento da população apenas. Durante o encontro, o projeto de lei 665 de 2019, de autoria da deputada Beth Saão, do PT, foi aprovado.
que autoriza o Poder Executivo a firmar convênios com as prefeituras para garantir a presença de aparelho desfibrilador cardíaco automático em todos os municípios paulistas. Eu vejo uma importância muito grande na colocação do desfibrilador, disponibilizá-lo o máximo que for possível, porque já é comprovado que esse tipo de aparelho salva vidas. Mas, ao mesmo tempo, tem essa discussão que houve aqui hoje, é uma discussão totalmente salutar e importante, porque se também você ter o aparelho e não tendo alguém para utilizá-lo, torna-se um outro problema. É como você ter um carro sem gasolina. Você tem o veículo ali, mas você não pode andar. Então, ou você ter o carro e não ter o motorista. Então, são situações como essa. Outro assunto discutido foi a expansão do coronavírus no Brasil. É uma discussão que nós estamos vivenciando isso, em todo o país e vendo notícias por todo o mundo. Países sofrendo com o coronavírus, o próprio estado de São Paulo foi o primeiro estado do país a ter um caso registrado e confirmado. Então, essa preocupação ela deve haver mesmo. Achei muito importante a colocação do deputado Edmir, porém, esses 3 requerimentos não tinham sido pautados, não tinham sido colocados na pauta. Eu não sei se pelo tempo que eles foram apresentados ou a presidente da comissão, a deputada Analice Fernandes, poderia explicar melhor, Mas nós decidimos aqui, durante a comissão, que votaríamos ele uma extra, abriríamos uma extra depois para votarmos esses requerimentos. Trazendo aqui o Dr. Davi Wipp, que ficou responsável por essa força-tarefa aí do Estado de São Paulo, de combate, conscientização e essa preparação de todos nós para o coronavírus, e também do secretário estadual de saúde, o Dr. José Henrique German. Eu acho importante isso e até acho que é proveitoso isso, tanto para o Dr. Davi Wipp, que está à frente desse conselho aí do combate ao coronavírus, como também o secretário de saúde. Acho que é um momento importante onde todos nós estamos envolvidos nisso, tentando fazer o melhor para a população, para nós ou nos prepararmos ou nos precavermos de alguma forma para que isso não se torne uma realidade no estado de São Paulo e no Brasil. E ainda falando sobre saúde, um seminário sobre o autismo reuniu membros da sociedade civil, autoridades políticas e especialistas na área médica no auditório Paulo Kobayashi. No encontro foram discutidos os direitos e a importância dos pais no desenvolvimento dos filhos com o espectro do autismo. A iniciativa faz parte do projeto Autismo Legal. A gente começou traduzindo as leis para que pessoas que não têm nenhuma formação jurídica possam fazer o papel de advogado dos próprios filhos. E depois que esse projeto começou a crescer bastante, a gente percebeu que a gente poderia fazer um pouquinho mais. Ajudar os pais a entenderem o autismo e, principalmente, eles entenderem como poder ajudar os filhos. Porque nem todo mundo tem acesso a muita terapia, nem todo mundo tem um bom convênio, nem todo mundo tem acesso a excelentes escolas, mas a gente percebeu que nós, pais, podemos fazer muito mais para ajudar no desenvolvimento dos filhos. Durante o evento, aconteceu o lançamento do aplicativo que traz mais informações sobre o tema. Nós estamos muito felizes com o lançamento do aplicativo. Foi um sonho que está se tornando realidade, muito trabalho, muito esforço, mas está ficando muito legal. Esse aplicativo vai trazer uma série de informações a respeito do autismo, porque a gente percebeu que muita gente recebe o diagnóstico e os pais voltam para casa sem saber o que é o autismo. E se a gente não entende o que é o autismo, a gente não sabe como ajudar os nossos filhos. Então, esse aplicativo vai trazer muita informação para os pais entenderem a respeito do autismo, vai trazer testes de triagem, onde a gente percebe quais são as áreas de desenvolvimento dos nossos filhos que estão em maior atraso, para a gente poder trabalhar em cima disso. A gente também vai poder ter acesso a eventos espalhados no Brasil inteiro, com informações ali onde os pais vão ter acesso a locais próximos da sua casa para escolher assistir ou não algum tipo de evento, e as publicações mais importantes relacionadas também ao autismo. O objetivo é que os pais encontrem ali no aplicativo a grande maioria das informações que eles necessitam para entender e ajudar seus filhos. A neuropediatra e especialista em autismo, doutora Débora Kersh, falou sobre algumas pistas que podem ajudar os pais a antecipar a descoberta do problema e aumentar o progresso do tratamento.
O autismo, ou o transtorno do espectro autista, ele é uma condição do neurodesenvolvimento, de início muito precoce, então antes dos 3 anos de idade, com prejuízos na comunicação e na interação social. E quando a gente fala em comunicação, não estou falando somente em fala propriamente dita, é na capacidade de conseguir se comunicar verbalmente ou não com o outro, e padrões de comportamento, interesses e atividades mais rígidos, restritos e estereotipados. Qualquer atraso no desenvolvimento pode ser também um sinal de alerta, especialmente quando há questões de habilidade social envolvida. São vários os sinais, mas esses seriam os mais frequentemente encontrados e que precisam ser sinais de alerta, porque quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais a intervenção for precoce, melhor será, então, determinante ao longo da vida dessa criança. Isso não significa que ele não vá se desenvolver, porque todos têm capacidade de aprender. Apesar do autismo não ter cura, a neuropsicóloga Luciana Xavier falou das possíveis intervenções que podem contribuir para o desenvolvimento do paciente. É muito importante que a gente tenha em mente que o tratamento ele não pode ser só de uma especialidade. Ele envolve uma multidisciplinariedade e que essas áreas precisam se comunicar, precisam conversar. Então a criança precisa do olhar médico, a criança precisa do olhar terapêutico, precisamos da escola e precisamos principalmente da família. Né? Aí sim nós estamos falando de uma intervenção eficaz, estamos falando de uma estimulação completa para essa criança ou para esse indivíduo TEA. O encontro teve o apoio da deputada Valéria Bolsonaro, do PSL, que é coordenadora da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Assembleia, como espaço público, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente precisa para a sociedade, né? A gente mostrar a importância de você abrir esse espaço para que a sociedade possa entrar, aprender, conhecer, né? Porque aqui a gente vai ter a divulgação de muito conhecimento. A Carla, que é a pessoa do blog do Autismo Legal, é uma pessoa que tem muito conhecimento e ela passa isso no blog e tudo. Então, tudo isso é muito importante para que as pessoas possam saber os seus direitos, onde procurar ajuda, como fazer. Então, eu fico super feliz de poder proporcionar isso, gente. A Frente Parlamentar, ela tem esse objetivo de proporcionar conhecimento, divulgação de tudo que as pessoas possam ter. Porque às vezes não é só você mandar uma emenda, você fazer com que as pessoas conheçam, saibam onde procurar, acho que é tudo de bom, né? Agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com TV em Revista, o programa que deixa por dentro de tudo o que acontece aqui no Parlamento Paulista. Uma cerimônia na Lesp instaurou a Comissão de Relações Internacionais na casa. A intenção é atrair investimentos para o estado de São Paulo. A cerimônia de criação da comissão foi realizada no plenário Juscelino Kubitschek da Assembleia e teve a presença de vários consulados com atividades no estado de São Paulo. O Brasil é um estado federal, então os diferentes estados têm também possibilidades de relacionamento exterior. Então é compreensível que eles constituam essa comissão de relações exteriores para estudar, propor diferentes iniciativas de relacionamento com os países estrangeiros que têm aqui uma representação, como é o caso do Consulado da Espanha. A comissão pode ser um enlace, uma conexão importante entre os investidores e as prefeituras e governos locais para buscar oportunidades. No dia 6 de fevereiro, a Lesp aprovou o projeto de resolução 34 de 2019, que criou a comissão permanente. Os deputados querem agora implementar programas e gerar ações conjuntas, como tratados, convenções e acordos internacionais que tragam investimentos para o estado de São Paulo. Um dos grandes desafios que o Estado de São Paulo tem é a geração de empregos, né? E a relação internacional com os países que são investidores no nosso país e principalmente no nosso Estado, ela é muito forte. Existe uma política do governo, né, muito fortalecida ao longo do tempo nessa relação, né, de empresas e indústrias que estão estabelecidas com as suas sedes fora do Brasil, que façam esses investimentos, né, e São Paulo é a grande locomotiva do país.
Outra proposta da comissão é gerar ações conjuntas com os poderes legislativos dos países interessados em ter relações comerciais e culturais com o Brasil, para apoiar iniciativas comuns, especialmente as nações de língua portuguesa. Os deputados destacaram a importância da comissão para a casa. Ela vem com o intuito de aproximar cada vez mais o estado de São Paulo ao resto do mundo. São Paulo que já tem essa vocação para inovação, para tecnologia, desenvolvimento, sustentabilidade, e nós não podemos deixar de participar isso com os outros países, né? São Paulo, que é o estado mais rico da União, 25% da população mora aqui. A maioria dos imigrantes brasileiros estão aqui. A nossa balança comercial com o exterior, grande parte está aqui. E a nossa Assembleia não tinha uma comissão que tratasse desses assuntos. Outros estados brasileiros já tinham, em torno de 7, e São Paulo então retoma essa posição de protagonista, cria uma comissão na Assembleia para fazer essas tratativas diplomáticas e comerciais com os nossos parceiros. Outro apoio importante é a parceria com a Secretaria de Estado de Relações Internacionais, que vai trabalhar agora em conjunto com a comissão da Alesp. Olha, é muito importante que o Estado de São Paulo, que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, uma das mais importantes do país, tenha agora um Comitê de Relações Internacionais. Isso vai ajudar muito o governo do Estado. A Secretaria de Relações Internacionais estará à disposição da Assembleia e dessa Comissão de Relações Internacionais para que juntos nós consigamos trazer para o Estado de São Paulo mais investimentos, mais recursos e mais emprego para os nossos cidadãos. O desastre ambiental na Baixada Santista no início do mês de março, que deixou mortos, desaparecidos e desabrigados, foi pauta na primeira reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que tem na presidência o deputado Caio França, do PSDB. Na pauta do dia, 24 itens. Grande parte deles aprovado, como de autoria do deputado Carlão Pignatari, do PSDB, que obriga fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos fármacos a estruturar e implantar sistemas de logística reversa. Da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo, que solicita informações em relação à barragem de rejeitos radioativos localizada em Poços de Caldas, Minas Gerais, que podem causar contaminação na bacia do Rio Pardo. O deputado Castelo Branco, do PSL, não faz parte da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, mas veio à reunião para pedir apoio dos parlamentares no seu requerimento que pede audiência pública na Serra da Mantiqueira. Mais uma unidade de conservação que querem criar na Serra da Mantiqueira e, na nossa maneira de entender, prejudicial à população. Serra da Mantiqueira, que já tem unidades de conservação que protegem o meio ambiente e onde não há necessidade de se criar mais uma. A nossa maneira de entender, repito, interesses escusos e inconfessáveis estão por trás disso aqui. Ou seja, a população rural, principalmente da cidade de Piquete, se sente muito prejudicada com a criação disso aqui. Mais de 750 famílias vão ser diretamente atingidas caso isso seja aprovado, menos produção rural, menos valor agregado no campo, mais êxodo da área rural, agricultura familiar prejudicada, enfim, o que eles alegam não é benefício para a sociedade. A deputada Mônica Seixas, da bancada ativista, informou que quer pedir uma audiência pública para debater a situação do desastre ocorrido em várias cidades do litoral paulista, com deslizamento de terra que vitimou mais de 70 pessoas, entre mortos e desaparecidos. O presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o deputado Caio França, do PSB, deu outra sugestão. Então, acho que foi bom porque a gente fez uma limpeza aí no bom sentido da palavra na pauta, aprovamos praticamente todos os projetos que estavam e requerimentos que estavam sugeridos, muitas audiências públicas, o que eu considero importante, porque é uma comissão que tem esse debate, tem sempre os dois lados, né? O lado mais pró-ambiental e o lado mais ligado ao avanço de construção civil, etc., que é um importante debate que está não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Com relação ao meu requerimento, tem a ver com a região do ABC. Eu recebi uma demanda do vereador Akira, de Rio Grande da Serra, explicando a respeito do empreendimento chamado Campo Grande,
lá no ABC, que envolve a região do Paranapiacaba, que envolve mais de uma cidade lá. Então, há várias dúvidas, eles já tentaram fazer isso oficialmente pela Câmara de Rio Grande, não conseguiram ter acesso. Então, acho que a Assembleia, pelo que representa, terá essa tarefa. Nós já tínhamos aprovado aqui uma visita em loco no empreendimento, mas agora aprovamos uma audiência pública para que possa ser feito debate com as universidades, com o Ministério Público, enfim, com outros órgãos e, claro, também com o empreendedor, para que ele possa apresentar aquilo que ele pretende fazer e todos os impactos que vão envolver na região, porque ali tem um braço da Billings, que abastece aí a região da Baixada Santista, a própria Grande São Paulo e outras regiões mais. E o presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, o deputado delegado Olindo, Progressistas, realizou a segunda reunião ordinária do ano. A repórter Priscila Silvério conta tudo como foi. Os deputados aprovaram a moção feita pela deputada Adriana Borgo, do PROS, que apela ao governador e ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo que apoiem os projetos legislativos voltados à proteção e bem-estar dos profissionais de segurança pública. Aprovada a moção de autoria do deputado Campos Machado, do PTB, que aplaude a Associação dos Delegados e Policiais do Estado de São Paulo por seus 70 anos de existência. Policiais aprovados no concurso público de 2014 para as vagas de agente de escolta e vigilância e que ainda não foram chamados pelo governo, vieram pedir apoio dos parlamentares. Hoje o sistema penitenciário ele está com déficit e vem aumentando a cada dia. Na verdade, a cada ano existe uma estimativa aí de baixa de 100, 200 homens, seja óbito, afastamento, aposentadoria. Contratações, inclusive, de 2013 a 2019 foram contratados 1.200 e alguma coisa agentes de segurança e 600 agentes de escolta. Isso não supre o déficit de maneira alguma e ainda foram inaugurados 22 presídios. Nós não temos como trabalhar com segurança. Você coloca 2.700 presos numa unidade com 4 guardas para virar uma noite. Imagina a segurança que esse guarda tem. Nós sabemos da dificuldade hoje no sistema carcerário em São Paulo para se fazer a manutenção da ordem. Esses profissionais estão passando por situações de carga horária de trabalho extremamente desumanas por falta de efetivo. E o governador não apresenta uma atitude, a convocação desses profissionais para que se possa melhorar as condições dessa categoria. O presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, o deputado delegado Olindo, Progressistas, teve seu requerimento aprovado, que convida o ouvidor da Secretaria de Segurança Pública e o ouvidor das polícias do Estado de São Paulo a comparecerem à comissão. Vamos trazer aqui o general Campos para que venha aqui prestar contas da sua Secretaria de Segurança Pública para todos os deputados, porque ele estava sendo convidado pela Comissão dos Direitos Humanos, tinha uma convocação que acabou colocando em votação e foi rejeitado, então eu estou convidando e convidando também o ouvidor das polícias que acabou de entrar. Acho importante ele vir aqui mostrar para o que ele veio, qual vai ser o trabalho dele, o que ele vai fazer de bem para as polícias. Para meter a boca já tem um monte para meter a boca, não precisamos mais um. O governador do estado de São Paulo abriu consulta pública para a concessão do Zoológico, o Zoo Safari e Jardim Botânico, que ficam na zona sul da capital paulista. Durante a concessão de 30 anos, as pesquisas e a proteção das espécies ameaçadas de extinção continuarão sob a responsabilidade do governo. Em junho do ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei do governador João Dória, concedendo o zoológico, o Zoo Safari e o Jardim Botânico à iniciativa privada. A lei estabelece a exploração comercial de atividades de lazer, cultura e educação ambiental nos 3 complexos, que fazem parte do Parque Estadual Fontes do Ipiranga, área de preservação de Mata Atlântica. Universitários do primeiro semestre de um curso de Direito na capital paulista visitaram as dependências da Alesp.
Evelyn, que fez parte do grupo de 50 alunos que conheceram o Parlamento Paulista, contou por que se encantou pelo estudo das leis e o quanto essa visita foi produtiva. Essa visita ela é muito importante para a gente conseguir ter esse contato com os deputados também, assistir um pouquinho e entender onde todas as leis são feitas. A visita começou pelo Espaço Cultural, que é dedicado para exposições e eventos de diversos artistas. Em seguida, foi a vez de conhecer o hall monumental do Palácio 9 de Julho, um dos locais mais visitados por quem passa pela casa. Neste momento, os estudantes estão ouvindo alguns deputados que estão discursando na tribuna, aqui no plenário Juscelino Kubitschek. O objetivo da visita é conhecer as competências e o funcionamento da Casa de Leis. É bem importante, até mesmo como cidadãos, que os alunos eles tenham a possibilidade de saber quais são as atividades da LESP. Então, se a gente for pensar, nós temos decisões importantíssimas que são tomadas aqui, né? Então, que os alunos tenham esse contato, que eles tenham mais interesse, que eles tenham a possibilidade de ter essa vivência, é muito importante. Então, eu acredito que assim, uma visita desse tipo, ela complementa aquilo que nós estamos vendo na sala de aula. Eu acho que o mundo ele cobra cada vez mais que o aluno ele saia da universidade com esse preparo prático daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente vê na teoria. É a primeira vez do Vitor na LESP. Para ele, conhecer o funcionamento da casa é essencial para quem está estudando direito. Eu acho muito importante a gente ter uma participação ativa, né, aqui na Assembleia Legislativa, não só como estudante de direito, mas como cidadão, né? E o curso de Direito foi algo que eu sempre quis desde o ensino médio, então é algo que eu me identifico, sabe, e eu gosto bastante. Após a visita, os estudantes foram recebidos pelo Procurador-Geral da Assembleia, Alexandre Kimura, que compartilhou suas experiências e contou um pouco o funcionamento e o dia a dia da Alesp. E uma solenidade promovida pela Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura premiou autoridades e personalidades que contribuíram para o segmento no país. Durante o evento, o ex-presidente da Abrace, Michel Chelala, recebeu a homenagem póstuma. O atual presidente, Samir Chelala, fez questão de agradecer a homenagem ao saudoso irmão. Toda homenagem que fizer, a gente sente muito gratificante, né? Por tudo que ele fez pela Abrace, por tudo que ele fez no mundo social, também das artes, que era o meu departamento, né? Até assumir interinamente a presidência. Então, eu me sinto muito honrado, né, por tudo que ele fez. Entre os laureados no evento estavam o arcebispo da diáspora grega, Dom Atanasios I, e o juiz federal da Justiça Militar, Ricardo Figueiredo. As homenagens são muito boas, é um reconhecimento do trabalho que nós fazemos. Mas essa homenagem, na realidade, está me surpreendendo porque não sabia. Então, por isso, eu sou grato, mas eu posso falar que faço na cultura, na sociedade paulista, com as minhas obras, os meus atos litúrgicos ou culturais e os meus livros lançados, faço o meu dever perante a humanidade, porque temos que divulgar o que é o bem, a religião, a filosofia, o amar o próximo, e tudo isso é o nosso dever. Para mim é uma satisfação muito grande, uma honra, como eu disse, né? E integrar a Abrace, ser homenageado, realmente nos faz refletir acerca de que estamos no caminho certo e de que nós temos que ter pessoas, né, que integram a Abrace, que possam também, de fato, levar essa bandeira sempre adiante. Autoridades, entre eles o deputado Sargento Neri, do Avante, ocuparam a vaga de acadêmico imortal e foram agraciados com o colar do mérito cultural. Para quem é cientista, para quem é professor, pertencer a essa academia, de fato, é quase que um reconhecimento, é um reconhecimento
toda uma vida dedicada aos estudos, toda uma vida dedicada à ciência, né? E ciência essa que é aplicada em prol da humanidade, para o bem do povo, né? É um prazer imenso, né? Hoje, além de ser homenageado, eu tomo posse da cadeira 27, que era do Anselmo Rondon, uma pessoa magnífica, que fez um trabalho social espetacular, e sinto-me honrado em tomar posse dessa cadeira. É uma coisa surpreendente, né? Para uma pessoa que veio, um filho de cozinheira, né? Chegar e receber uma cadeira como essa é de encher os olhos. Então eu estou muito feliz, né, de me tornar um imortal da Abrace, e uma particularidade, o último documento que o presidente da Abrace, que é o Michel Chelala, assinou foi o meu convite. Logo após assinar o meu convite, um dia depois ele acabou falecendo, infelizmente, o qual também presto homenagem a ele. Mais um rápido intervalo e voltamos já já. A segunda reunião de 2020 da Comissão de Direitos do Consumidor foi realizada no plenário José Bonifácio. Dos 6 itens em pauta, 4 foram aprovados. Um deles, a audiência pública sobre a Sabesp, que acontecerá ainda em março. Outros 2 tiveram pedidos de vista. A realização de audiência pública sobre estudos da revisão das tarifas da Sabesp foi aprovada por unanimidade pela Comissão de Direitos do Consumidor. No próximo dia 20, representantes da Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, além do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, irão debater com a população quais meios de melhoria do serviço por aqui. O requerimento é de autoria do deputado Jorge do Carmo, do PT. Foi realizado um estudo por um instituto que conclui da seguinte forma, que o escalonamento das tarifas da Sabesp estimula o consumo consciente e também tratamos da economia. Economia tanto das pessoas, do recurso, né, do quanto ela gastava pelo metro cúbico de água, mas também a economia de um bem da natureza que temos que ter uso racional. Então esse requerimento foi apresentado com esse espírito. A solicitação para ouvir os presidentes executivos de diversas companhias de seguro automotivo também foi aprovada pela comissão. Segundo a deputada Letícia Aguiar, do PSL, o consumidor precisa entender nas entrelinhas o que está assinado nos contratos. Muitos consumidores não sabem, né, que eles possuem o direito de escolha da sua oficina reparadora de confiança. Então, isso não pode ser uma imposição das seguradoras. Às vezes, a seguradora ela dá algum benefício para o seu sinistrado, para o seu segurado, de que ele escolha uma oficina que a seguradora quer, né? E, em troca, dá alguns benefícios do próprio seguro para a renovação desse seguro. Só que, muitas vezes, isso está acontecendo, nós queremos deixar claro aqui, né, ouvindo esses representantes, é que muitas vezes essas pessoas não estão sabendo que elas estão recebendo peças remanufaturadas, peças que não são originais, mas estão pagando por peças originais, né? Quando você adquire um seguro, você adquire ele para ter a tranquilidade, a segurança que seu carro vai ter o respaldo garantido para a sua segurança, para a segurança do seu uso, da sua família, e a gente tem visto algumas denúncias a respeito disso. Presidida pelo deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, que acha essencial que a população conheça seus direitos para que não sejam lesadas por companhias e prestadores de serviços. Muitas vezes você vai comprar um produto em uma loja, aí eles já querem embutir o seguro sem a informação para o consumidor. Então tem muitas coisas que deixam o consumidor na dúvida, sem saber da segurança que ele tem no momento que ele for ou não adquirir essa pólice. Eu acho que, inclusive, na questão de coberturas, tem muitos detalhes que nós precisamos tratar aqui nessa comissão. Com a intenção de fazer valer o Código de Defesa do Consumidor, o deputado Jorge Wilson fez uma projeção para os trabalhos da comissão em 2020. Essa casa, que é a maior casa da América Latina, é essa comissão, que é uma comissão de fundamental importância para que a gente aqui possa regular a relação de consumo e também na questão do saneamento, na questão da água. O consumidor precisa saber e ter certeza de que ele está pagando aquilo que ele realmente está consumindo.
A Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento vai devolver 14.300.000 reais em IPVA a quem teve veículo roubado ou furtado em 2019 no estado de São Paulo. Os valores vão ficar à disposição dos motoristas no Banco do Brasil durante 2 anos e vão obedecer ao calendário de restituição, de acordo com a tabela no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento, portal.fazenda.sp.gov.br/serviços/IPVA. E os parlamentares da Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reúnem no plenário Dom Pedro I da Lespe. Na pauta, 47 itens foram votados pelos deputados e todos receberam pedido de vista. Para a próxima sessão, o acordo entre os parlamentares é votar no deputado que vai ser o novo vice-presidente desta comissão este ano. O principal candidato é o deputado Tenente Nascimento, do PSL. Isso foi um acordo firmado no ano passado, que foi dividido em 2 anos. Um ano foi a deputada Marina Elô como vice-presidente e esse ano agora nós estaríamos dentro desse acordo sendo eleito o vice-presidente que se dará na próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Na verdade, tivemos no ano passado uma disputa entre a deputada Marina Elô e o deputado Tenente Nascimento, e a Marina Elô ficou garantido que ela ficaria no primeiro ano e no segundo ano o Tenente Nascimento. Agora nós temos que resolver e para isso nós temos que fazer uma convocação para a eleição do vice-presidente, que seguramente será o Tenente Nascimento. A Assembleia homenageou o presidente do Conselho da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, Sebastião Miziara. Sebastião Miziara é de Barretos, no interior de São Paulo, e tem 50 anos de atividade municipalista. Ele foi vereador da cidade por 24 anos, superintendente do Centro de Estudos da Administração Municipal, jornalista, advogado e professor. Ele preside o Fórum Nacional de Entidades Legislativas Municipais. Durante a homenagem, Sebastião Miziara falou da importância dos municípios brasileiros. Jamais deixarei perdido na minha memória o rosto de cada um de vocês, vocês que vieram acompanhar a história da minha história, com uma prova inquestionável de amor à causa que juntos defendemos, o respeito ao município, onde senhor secretário Paulo Dimas, terreno onde se assenta a democracia e onde se assenta o terreno da cidadania. Representantes de várias casas legislativas estiveram presentes e ressaltaram a importância do trabalho realizado por Sebastião Miziara. Momento de muita alegria. Quero saudar e cumprimentar meu amigo Itamar Borges, parabenizá-lo por esta homenagem ao nosso querido amigo Sebastião Miziara. Momento de muita alegria. Eu fiz questão de vir de Brasília hoje, sair de madrugada, porque não poderia deixar de estar presente neste momento tão importante na vida do Miziara e também do municipalismo. O deputado Itamar Borges, do MDB, foi o proponente da homenagem. Muito obrigado pela presença de todos. Parabéns, UVESP. Parabéns, Miziara. Uma solenidade comemorou os 90 anos da Seishonoe no mundo e os 87 anos de presença no Brasil. O repórter Luciano Teixeira traz todas as informações para nós. A Seishonoe é considerada uma filosofia de vida e também uma religião. Ela quer fazer com que, através de atos, palavras e pensamentos, tornemos o mundo melhor. E esse foi o tom da solenidade na Assembleia. Depoimentos de vida e palestras sobre a atuação da entidade no Brasil e no mundo. Atualmente, olhando os problemas que nós estamos enfrentando hoje, desde a questão ambiental até a questão da saúde pública, com relação ao suicídio dos jovens, com relação a uma série de outras enfermidades, como é que a Seishonoe se posiciona diante disso, que respostas a Seishonoe dá diante desta situação que nós estamos vivendo no dia de hoje.
A Seishunoi foi fundada no Japão em 1930 e chegou no Brasil 3 anos depois. Hoje, está presente em 37 países e tem 400 mil apoiadores aqui no país. A Seishunoi é uma instituição sem fins lucrativos, iniciado no Japão no dia 1º de março de 1930. E o objetivo principal é a elevação espiritual do ser humano. E a filosofia principal é que todo ser humano é filho de Deus, perfeito e harmonioso. E tem uma possibilidade infinita. E a nossa missão na Seishunoi é a divulgação dessa filosofia no estado de São Paulo, no Brasil e em todo o mundo. A solenidade foi uma iniciativa do deputado Márcio Nakashima. A Seishunoi tem um papel fundamental, é uma filosofia de vida que transcende, né, toda e qualquer religião. E ao longo, né, desses 90 anos, aqui no Brasil, ajudou milhares de pessoas a se encontrar paz interior. Então, para mim, é um momento de muita honra estar aqui participando desse evento. Uma sessão solene na Assembleia Legislativa entregou o Prêmio Inesita Barroso, uma homenagem na Assembleia à cultura caipira de raiz. Antes da homenagem, teve ensaio no plenário Juscelino Kubitschek. Irineu Santos canta Meus Tempos de Criança, de Ataúfo Alves. O cantor e compositor de 86 anos foi um dos 11 homenageados do Prêmio Inesita Barroso, oferecido na Lesp pela Comissão de Comunicação e Cultura. Primeiramente, por estar sendo homenageado pela Assembleia Legislativa. E outra que eu nasci em São Paulo, no centro de São Paulo. Sou paulistano, adoro São Paulo. E também uma honra imensa de estar aqui homenageando a nossa Inesita Barroso, que eu conheci nos idos tempos, quando a Record era na rua Quintino Bocaiúva, número 22. Inesita Barroso nos deixou em março de 2015. Um ano depois da sua morte, foi criado o prêmio em sua homenagem, que já está na 4ª edição aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Uma forma de destacar a moda caipira e o sertanejo de São Paulo e do país. Entre os homenageados, teve também a Orquestra de Viola de Hortolândia, com 30 integrantes. Além de artistas, receberam o prêmio profissionais que incentivam a cultura típica do interior do estado, como o radialista Guaraci Júnior. Essa homenagem é muito importante porque a Inesita Barroso é uma referência no mundo sertanejo, uma referência para todos nós que queremos levar essa cultura sertaneja sempre à frente. Não vai morrer nunca, porque nasceu lá atrás e Inesita deu continuidade e nós estamos dando mais uma continuidade, avançando no tempo com essa cultura raiz sertaneja. A iniciativa da sessão solene foi da deputada professora Bebel, do PT. É você tratar da cultura popular, de raiz, uma cultura que vem lá do interior, porque a Inesita ela tem esse tom interiorano e acredito que ela universaliza, né, todos os outros compositores e cantores que buscam essa cultura de raiz popular, né, interiorana, caipira, né? Ela sempre se gabava de dizer, não, eu sou da moda caipira em letras garrafais, porque é não perder a identidade, é isso. O TV em Revista fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais atualizações sobre o Parlamento Paulista. Até lá!